Agora que foi revelada uma nova técnica ou poder do Bel nesse capítulo 73 de Schumacher Valkyrie, ela abriu várias novas portas para a gente fazer mais teorias no que ela poderia ser de verdade. E por isso vamos descobrir agora qual o verdadeiro segredo no meio disso tudo, ainda mais para deixar os Zeus naquele estado que nós vimos, apavorado. Mas para início de tudo, temos que rever, entre aspas, a profecia que diz sobre o nascimento desse poder, que quando o deus da fertilidade, Baal, se encontra com o demônio das moscas, Zebu, nascido da escuridão e destinado a devorar a terra prometida, o pecado original do submundo, número 0, o deus falso. Essa é a tal profecia e é exatamente o que ela fala. Até aqui tá tudo bem, mas dessas palavras podemos deduzir bastante coisa. E a mais óbvia delas é que o Bel em si pode ser considerado então a origem de todos os pecados que estão basicamente lá dentro do submundo e que justifica também seus poderes misteriosos sendo um deus e extremamente fortes tanto para defesa e ataque, mas também conta um pouquinho mais pra gente que ele tem uma grande chance de até mesmo ser o próprio Satanás que ele diz ter sido amaldiçoado, e não que isso tivesse realmente acontecido, já que, logicamente, o Satanás, que deveria ser considerado o pecado original do submundo, se a gente visse por outros olhos, ou até mesmo a enorme possibilidade dele ter amaldiçoado Bel justamente por ele já saber de cor essa tal profecia dele já ser o primeiro pecado e querer tomar conta do corpo dele para devorar a terra prometida usando os seus próprios poderes. E isso daria uma boa chance do próprio Satanás fazer uma aparição especial lá na 8ª rodada, coisa que até o momento eu tinha duvidado 100%, mas agora eu até vejo uma oportunidade. Mas seguindo em frente com outra parte da profecia, mais especificamente, aquela que diz destinado a devorar a terra prometida. E com essa fase da terra prometida, para mim pelo menos, isso não pode se referir à terra, o mundo dos humanos e dos vivos. Seria mais como o paraíso ou o céu, já que normalmente as pessoas falam que lá é chamada a terra prometida. E no Schumacher Valkyrie, esse lugar é chamado de Valhalla, onde os guerreiros descansam, onde até mesmo os mortos vão. Ou seja, faria muito mais sentido se aquele poder fosse mesmo o que ele aparenta, e que eu até mencionei que tem uma chance de ser quando lançou o capítulo, um buraco negro que vai engolir o Valhalla ou a Terra Prometida, ou pelo menos uma parte dele durante a 8ª rodada, porque nós vimos aquele engolir pelo menos alguma parte dali, como se fosse mais ou menos uma versão mais fraca de um verdadeiro buraco negro que deveria engolir tudo que chegasse perto dele, porque pelo visto, ninguém que estava ali escapou dessa técnica, provavelmente nem o Heimdall, e se escapou, vai se lascar bastante, talvez caindo naquele fosso da arena. Será que isso também já era uma técnica para poder mostrar o poder do Bel e fazer cair quem tentasse saí-lo? Não sei, mas podemos ver no próximo capítulo. Mas tem um pequeno entretanto quando se fala de devorar a Terra Prometida, por causa que devorar para mim é como se fosse uma pessoa só destruindo aquele local, dando então uma oportunidade que temos é de ter uma transformação do Bel para algo realmente poderoso, mais evoluído ou melhor, para poder suportar todo aquele poder que ele vai mostrar pra gente, juntando ambos os seus dois lados, de Baal e Zebu como um só, o que resultaria talvez no seu próprio Bel, já que o seu nome já é quase uma junção dos dois, ou em algo totalmente diferente que resultaria numa transformação que estamos conversando agora mesmo. Imaginem só, se ele fizesse isso
depois de descobrir algum segredo do submundo, ou até mesmo que o Hades contou para ele, já que esse poder é dado como um tabu no submundo. E a única pessoa que, para mim, logicamente, deveria saber sobre esse tipo de coisa é o rei de lá, ou até mesmo a pessoa que está lá há muito tempo, o Bel, o que resultaria nele mesmo, ou em algo diferente, devorar aquele local inteirinho. E para ter essa tal profecia de quase destruir o Valhalla, com certeza deve ser algo incrível, muito forte, que nem a ciência do Tesla é capaz de prever o que é que ele vai fazer dali para frente. Mas eu ainda tenho as minhas apostas em cima do Satanás agora, porque como eu mencionei, ele tem muito mais chance de ser chamado de o pecado original que deu origem a todos os outros, não só o da gula. Mas a única coisa nessa profecia que meio que me quebra completamente é o nome desse tal pecado original, que é o Deus falso. Algo que eu não poderia encaixar e nem ser dado para falar do demônio Satanás ou dito como coisa ruim, já que nem nas tradições cananitas ele era dado como isso. É como se fosse o maior mal de todos, não um Deus falso. Ou seja, no Shumatsu no Valkyrie há somente dois seres que são relacionados ao Bel, que se encaixam nessa própria descrição dita. O Baal, como por exemplo, quando ele era adorado segundo a Bíblia, ele era só um simples ídolo de ouro e não um verdadeiro Deus. Daí que vem o nome falso Deus, por causa que ele era adorado mesmo sem ser isso. Porém, eu não poderia dizer a mesma coisa para o Zebu, que nem mesmo é um deus, é dito como o demônio das moscas. Então o Baal eu vou ter que mais ou menos descartar, porque no momento que ele se juntasse com o Zebu, não seria mais um deus. É tipo meio deus, meio demônio, ou meio mosca, meio deus da fertilidade. E o outro ser que eu acredito que se encaixa mais do que perfeitamente é o próprio Bel. Porque pelo menos eu, desde o início do Ragnarok, quando a lista foi apresentada lá no começo, quando mostrou a luta de Thor vs Lobu, apareceu o Bel lá, sendo que ele não era um deus, mas sim dado como um dos príncipes do inferno originalmente, mais especificamente o da Gula. Mas toda Santa Hora no mangá diziam que ele era um deus. E a mesma coisa se diz quando fala da Lilith. E isso me deixou muito confusa. Eu fiquei pensando, como que isso seria possível? Não existe nenhum lugar que essa criatura seria considerado um ser divino. Então, essa profecia que mencionaram agora resolveu todas as dúvidas que estavam na minha cabeça. Ele ser um deus falso? Ele é o único na lista do Ragnarok que não é um deus já em alguma mitologia. E também, ele não demonstrou ser um deus propriamente dito até o momento, no máximo por ser o deus da escuridão, o que também já complementa na profecia, por dizer nascido da escuridão, o deus falso. E se isso que eu tô pensando for verdade, foi simplesmente uma jogada de gênio terem colocado ele na lista para poder usar esse poder no final, o que também justificaria talvez o motivo pelo qual ele estaria no submundo antes do próprio Hades reinar no Helheim como seu rei, já que ele é o pecado original e, logicamente, deveria estar lá antes de qualquer um sequer pisar os pés. E se duvidar, ele também deve ser a primeiríssima coisa, antes do Rajun, antes dos outros demônios sequer chegarem. Mas enfim, se vocês ainda quiserem complementar alguma coisa nessa nossa teoria lá no nosso Discord, temos o link aqui na descrição para vocês. E esse aqui vai ser o último vídeo do ano. Desejo a vocês boas festas e um ótimo começo de ano novo.